Olá, galera, tudo bem? No nosso campo do conhecimento, que é atualidades, né? Nessa busca da gente entender o mundo contemporâneo, o século XX, o século XXI, hoje a gente começa a palmilhar, a pesquisar e a estudar um pouco sobre o Japão contemporâneo. É muito bacana estudar Japão, né? Porque tem toda essa magia, né? Todo esse arcabouço assim que faz parte da cultura pop do Ocidente durante uma boa parte da nossa história mais recente. Mas o Japão tem uma história ancestral e a gente precisa lembrar disso, né? Lembrar que o Japão, esse arquipélago, né? Que é o arquipélago Nippon, Japão, que tem quase 1.000 ilhas, né, das quais mais de 700 são habitadas ou habitáveis, começou a ter o primeiro contato com o Ocidente lá durante o processo das grandes navegações, né? Inicialmente, os europeus não tiveram lá assim muito interesse comercial no Japão. A distância, o difícil acesso e a possibilidade do Japão oferecer os mesmos produtos que algumas regiões mais próximas do Ocidente ofereciam. Então, o Japão ficou muito mais voltado para os interesses, digamos assim, religiosos. Então, alguns missionários começaram a frequentar o Japão, missionários católicos, muitos deles de origem portuguesa, e isso incitou um certo contato comercial, mas sem grandes expressões. O curioso mesmo é que esse arquipélago, o arquipélago do Japão, ele apresentou uma curiosidade para os ocidentais, uma coisa muito interessante. Eu vou buscar aqui o auxílio do cinema desse grande diretor, que é o Akira Kurosawa, que fez filmes incríveis, né, como Han, Os Sete Samurais, Chuva Negra, Sonhos, e fez um filme que, em particular, vai me ajudar muito, né, a apresentar para vocês o que era esse cenário que os europeus encontraram nesse Japão lá, né, entre os séculos XVI e o século XVII. Esse filme, Monozojo, né, ou Trono Manchado de Sangue, na sua versão em português, na verdade é a filmagem de Macbeth, Macbeth, filme do Shakespeare, que se passa na Europa medieval e que foi filmado pelo Kurosawa como se fosse no Japão do século XIX. Ah, entendi, Ricardo, eles fizeram adaptações e tal. Não, aí é que é curioso. Ele filmou exatamente como se fosse no Japão do século XIX. Mas peraí, Ricardo. O filme, o livro do Shakespeare se passa na época medieval, com as características do feudalismo britânico. Pois é, pessoal, isso aqui é curioso. Acho que você já está entendendo o que eu quero dizer, né? O Japão do século XIX se parecia muito com a Europa da Idade Média, com características muito semelhantes. Todo mundo que gosta de anime, que gosta de HQ, de história em quadrinho ou de um pouco da história japonesa, sabe disso. O Japão ele tinha características fortemente feudais. Deixa eu só mostrar para vocês, fazendo uma comparação, vocês vão entender isso com clareza. A gente sabe, por exemplo, que na Europa medieval nós tínhamos os cavaleiros medievais, não é isso? Que representavam a honra, a segurança, a força militar. Lá no Japão também. No Japão eram os samurais, aliás, com muitas semelhanças com aqueles códigos de honra, de fidelidade, de obediência aos seus chefes, que se na Europa medieval eram os senhores feudais, no Japão, esses grandes senhores chamavam-se daimyos. Olha a semelhança, né? Olha a correlação, como é muito forte. Na Europa, nós tínhamos o líder máximo, o chefe da Igreja Católica, que era o Papa. No Japão, nós tínhamos esse personagem que era um misto de líder militar, né, mas ao mesmo tempo o líder político e que representava essa coisa forte da tradição dos samurais, que era o shogun, uma espécie de super primeiro-ministro, que tinha um poder bem acima do poder que cabia ao imperador. Enquanto na Europa medieval o poder dos monarcas era um poder representativo, quase simbólico, assim era também no Japão, né? Nesse Japão feudal, digamos assim. O imperador é uma figura nominal, simbólica, sem um poder real e efetivo. Mas isso começou a mudar no século XIX e mais particularmente em 1868,
quando chegou ao trono esse imperador, né, Mutsuhito, que se auto-intitulou de Meiji, ou Meiji. Você sabe que os imperadores japoneses assumem seu nome oficial na hora que assumem o trono, né? E este rapaz, esse jovem, ele era fortemente vinculado às ideias do Ocidente, aos conceitos ocidentais. Ele começa a aproximar o Japão, com a ajuda de uma parte da aristocracia do país, de uma vertente que era bem ocidentalizada, né? Abriu aos poucos os portos para o Ocidente, depois de uma forte resistência japonesa, né? Tanto que assim os americanos, que foram os primeiros a entrar em contato, precisaram bombardear alguns portos, o Porto de Edo, a atual cidade de Tóquio, para conseguir abrir o caminho do Japão. E o imperador Meiji, ele resolveu aceitar a presença. Veja que coisa curiosa, né? O Japão adotou uma postura que é muito interessante. Diferente de outros co-irmãos orientais, como a China, que resistiu muito, numa atitude muito xenófoba de resistência ao Ocidente, o Japão resolveu abrir a sua economia e a sua cultura ao Ocidente. Isso foi uma coisa impactante na história do Japão. O crescimento econômico, o aprendizado com a tecnologia do Ocidente, as parcerias comerciais fizeram com que o Japão vivesse uma explosão de crescimento muito grande. Tão grande, pessoal, que esse período é chamado de Era Meiji. Era Meiji ou Era Meiji, que quer dizer progresso, que quer dizer a Era das Luzes. Esse crescimento no Japão se baseou em alguns princípios que são muito importantes. Primeiro, a ocidentalização do país. Curioso, né? O Japão é um país tradicional, assim, tradicionalista. Eles conseguiram conviver a modernidade com a manutenção de algumas características que vão ser preservadas e depois retomadas numa fase adiante, como a gente vai ver. Mas uma ocidentalização do país. A destruição do shogunato, já que para muitos o shogun representava uma concorrência ao poder do imperador. Tem um filme muito famoso chamado O Último Samurai, com Tom Cruise, né? Que conta um pouco dessa história. E, claro, de uma forma meio fantasiosa, né? Assim, romantizando o processo, mas mostra o que foi a luta do imperador contra o shogun, contra o shogunato e contra os samurais também, mostrando a história dos últimos samurais japoneses e tal, uma coisa forte, viu? Aliás, a interpretação do Tom Cruise também muito boa, né? E eu sei que mostra esse período de luta contra o shogun e, consequentemente, contra os samurais. A constituição dos grandes aibatsus, que eram as grandes corporações japonesas, auxiliadas pelo Estado. Muitas das grandes empresas japonesas que a gente conhece, que eu vou falar muito delas na sequência, nasceram nesse contexto da Revolução Meiji, né? A formação dos grandes aibatsus, as grandes corporações japonesas. E um investimento poderoso em educação, principalmente educação técnica, tecnológica. Muitos jovens japoneses foram mandados para o Ocidente, né, para países como a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, para aprenderem a técnica do dominador. Veja que coisa interessante, do imperialista, trazerem para o Japão esse aprendizado para ajudar, né, na reconstrução, na construção do país capitalista. Foi impressionante. Vou trazer uma questãozinha aqui para vocês, bora fazer? Dentre as realizações da Era Meiji, a Era das Luzes, desencadeada pelo imperador Mitsuhito, objetivando modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com os países com os países industrializados do Ocidente, destacamos a abolição da servidão feudal, proclamação da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do ensino público, das comunicações e da economia. Cara, não vou nem ler as outras. A questão é aquela assim, tipo, pô, me marque, velho. Eu sou a verdadeira. Ela não tem umas questões assim que aparece a proposição para você. Pelo amor de Deus, me marque. É essa daí. E aí, Ricardo, a partir daí, o que aconteceu? Aí, cara, a gente vai entrar numa outra fase da história do Japão que vai precisar realmente de nossa atenção. Vem a Primeira Guerra, o Japão fica ao lado dos países, né, chamados aliados, né, os países do Ocidente, França, Inglaterra, vence a Primeira Guerra Mundial, mesmo sem receber lá grandes benefícios, né, no Tratado de Versalhes, nas consequências da Primeira Guerra Mundial,
Mas isso incrementou um sentimento de nacionalismo muito forte nos japoneses. Ao mesmo tempo, um culto progressivo à imagem mítica do imperador. Isso foi alimentando, me ajude aqui, vá, centralização do poder, um discurso ultranacionalista, culto mítico ao chefe. Como é o nome disso? A gente sabe o nome disso. O nome disso se chama fascismo. Fascismo, pessoal. Não é à toa que durante o período entre guerras o Japão tendeu a se aproximar muito dos outros regimes fascistas que vicejavam no mundo nessa época. Olha que imagem trágica, não é? Se a gente colocar ao lado desses três aí, Hitler, Mussolini, Imperador Hirohito, que assume o governo do Japão na época, e se a gente colocar aí Mussolini e Mao Tse-tung, se a gente colocar aí Mao Tse-tung e Stalin, esses são os 5 cavaleiros do apocalipse do século XX, não é? Mao Tse-tung, Stalin, Hitler, Mussolini e Imperador Hirohito. Eu acrescentaria aí também um 6º cavaleiro do apocalipse, que é o Harry Truman, o homem das 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas bomba de Hiroshima e Nagasaki, eixo, Roma, Berlim, Tóquio, Segunda Guerra Mundial e o Japão. Ah, cara, isso é assunto para a próxima aula da gente, tá bom? Muita paz, muita luz para vocês, vida longa e próspera, ó. E vamos em frente. Beijo, até a próxima.